Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma pequena apresentação referente à automação de fluxo de trabalho, já direcionada ao segmento de sinalização, display e comunicação visual. Tá? Então eu vou abordar aqui nessa pequena apresentação alguns tópicos e aí eu gostaria também de mostrar no final uma situação automatizada, né, no qual a gente consegue fazer todas as fases do processo de pré-impressão de display e comunicação visual de uma forma automatizada, tá? É, a pergunta que eu faço aqui, logo no começo, é por que automatizar os processos de pré-impressão, de sinalização e display? Por que há essa necessidade de automação, né? É, de pré-impressão, de sinalização e display? Eu respondo isso com várias outras perguntas, né? Quanto tempo é gasto na verificação de arquivo? Então, todo arquivo que a gente recebe do nosso cliente, a gente precisa, cada arquivo desses, a gente precisa abrir esses arquivos e analisar se a fonte está incorporada, se o trabalho veio com a marcação da faca e veio com a sangria, se a imagem está numa resolução adequada ou não. Para cada trabalho que chega na nossa pré-impressão, a gente precisa fazer esse trabalho, né? Quanto tempo é gasto também desenhando a faca e aplicando a sangria? Então, mesma coisa com relação à verificação de arquivos, é um processo aí repetitivo que vai tomar tempo, né? Quantos arquivos são manipulados por dia? Hoje a gente sabe que a tiragem está cada vez mais curta e os sabores, né, digamos assim, dos produtos, da linha de produtos dos clientes estão cada vez mais amplas. Então a gente precisa ser muito efetivo, muito produtivo na nossa pré-impressão, tá? E quanto tempo também é gasto para criar o melhor aproveitamento no substrato? O substrato é com certeza que o insumo mais caro que tem no nosso segmento, a gente precisa fazer o melhor aproveitamento nesse substrato, né? Porque uma vez que a gente consegue o melhor aproveitamento, a gente está aí certificando que o nosso principal insumo está sendo muito bem aí aproveitado, né? Não está havendo desperdícios. Quanto tempo é gasto também na elaboração dos arquivos de corte, impressão e relatório? São os arquivos que vão atender à produção, né? O arquivo de corte vai atender a máquina de corte, né? A mesa de corte, o arquivo de impressão, a máquina impressora, e o arquivo de relatório seria ali uma informação das duas fases anteriores, ali corte e impressão, ter ali uma informação de um relatório dizendo qual é o papel, qual é o tamanho do papel e quantas imagens a gente conseguiu colocar naquele papel e assim por diante. E quanto tempo é gasto também apenas aplicando as marcas de registro, né, para fazer aqui justamente o arquivo de faca casar com o arquivo de impressão. Então, tem algumas perguntas aqui que eu coloquei logo no primeiro slide aqui da apresentação, porque são todos os processos que a gente costuma lidar no dia a dia, né? São esses processos repetitivos aí que tomam bastante tempo aí do operador. Então, pode ser muito mais simples do que você imagina tudo isso, né? Imagina só que a gente consegue automatizar, se a gente conseguisse de alguma forma automatizar aquelas fases, aqueles processos do slide anterior, imagina só que isso poderia nos tornar aí muito mais produtivos, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, vamos considerar que o arquivo ele chegou para a gente do nosso cliente, um arquivo, nesse caso, de PDF ou Illustrator, ele chegou para a gente aqui sem faca, né, sem sangria e também com cores especiais. A gente poderia fazer, a gente tem duas formas, né, de fazer isso. Ou a gente faz isso de forma manual, que é o que a gente vem fazendo hoje, né, definindo a faca, definindo sangria, convertendo é, as cores Pantone para as cores Semic, fazendo a montagem manual, fazendo o arquivo de faca, relatório, impressão, tudo de forma manual, a gente pode fazer de uma forma automatizada. É isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês, porque no final eu tenho aqui um fluxo e eu vou apresentar para vocês uma solução que faz justamente isso, tá? As cores especiais são automaticamente convertidas, né, para as cores Semic através de um fluxo de trabalho. A sangria também é aplicada de forma automática, de acordo com o parâmetro que você especificar. Isso também eu vou mostrar no final da apresentação funcionando. O layout também é gerado, né? Nesse caso, frente e verso, casando, né, essa imagem da frente com a imagem do verso.
e também eu posso definir aqui no meu fluxo qual é o substrato e qual é o tamanho desse substrato, né? Então, o arquivo de corte também é gerado de forma automática. Esse arquivo de corte vai atender a nossa mesa de corte e aí a gente consegue um aproveitamento muito bom aqui no papel de 71%, né? O arquivo de relatório também ele é gerado de forma automática e aí a gente consegue também, inclusive, uma indicação de como eu preciso girar a folha para casar a impressão frente com a impressão verso. Então, tudo que a gente precisa é para fazer isso acontecer de forma mais automatizada, é um fluxo de trabalho inteligente aí, né? Então, uma vez que a gente cria o nosso fluxo, o arquivo ele passa por essas etapas e o resultado é o arquivo de corte, o arquivo de impressão, o arquivo de relatório já automaticamente feito para a gente. Eu vou mostrar como é que funciona esse processo no fluxo de trabalho, que é a nossa solução Automation Engine. Que acontece? Eu tenho os arquivos frente e verso, né? O arquivo ele vem em Illustrator, mas poderia ser também um arquivo com extensão PDF. E aí, uma vez que eu tenho esses arquivos, eu vou até mostrar aqui que até então ele veio sem faca, sangria e com cores especiais, né? Eu posso fazer com que o meu workflow já defina a faca via contraste aqui para mim, né? Como eu tenho uma área em branca e eu tenho um grafismo, ele já automaticamente vai considerar essa área como faca, já vai estabelecer uma distância de sangria que eu previamente informar e já vai converter também as cores aqui de Pantone para cores processo, né? Cores CMYK. Aqui eu só vou abrir aqui o arquivo do verso também para mostrar que basicamente é a mesma coisa. Eu tenho ali as cores especiais, não tenho o canal da faca e não tenho tampouco aqui a marcação da sangria. Então, tudo que eu preciso, uma vez que eu já tenho o fluxo pronto, eu seleciono os arquivos e disponibilizo no fluxo, tá? Esse fluxo aqui, ele vai fazer toda a parte de pré-impressão do nosso segmento, né? Então aqui ele está fazendo ali a conversão das cores, ele já está fazendo agora nesse momento a criação da faca e já está nesse momento aplicando a sangria, tá? Então deixa eu mostrar aqui a informação, como ele ficou, o arquivo já manipulado. Esse é o arquivo da frente, né? Eu já tenho ali as minhas cores CMYK, que se é magenta, amarelo, preto, e tem a marcação da faca também, tá? E eu vou comparar esse arquivo, que é o arquivo já manipulado, né, com o arquivo de entrada, que é o arquivo de Illustrator, que o cliente me mandou. Até então eu tenho, claro, o original que o cliente me mandou e eu consigo comparar essas duas versões de arquivos, né? Então a gente vai ver que o arquivo que o cliente nos encaminhou até então não tinha a marcação da faca e também não havia ali a marcação da sangria e o arquivo estava em Pantone. Automaticamente ele já fez toda a conversão de cores, né? Ele aproximou o máximo possível o Pantone do seu equivalente em CMYK, já criou a faca, né? A marcação da faca via contraste e já criou também para a gente a sangria aqui nesse caso, tá? Isso, claro, ele fez com o frente e o verso. E como ele fez para, por exemplo, determinar que a sangria seria nessa distância? E ele está perguntando aqui também o layout, né? Se eu quero montar o layout. A gente consegue aqui definir alguns parâmetros do nosso workflow. Tá? Nesse caso aqui, eu já defini, por exemplo, definir quantidade de peças ou preenchimento máximo na folha. Eu já coloquei aqui preenchimento máximo na folha. Então, eu quero que o Automation Engine cheque o melhor aproveitamento dessa imagem nessa folha aqui que eu estou já definido também. Tá? Definir escala, claro que esses valores aqui a gente pode mudar de acordo com a necessidade de vocês, mas definir escala eu poderia escolher 50% do tamanho natural do trabalho, né? Nesse caso eu fiz com 100%. O substrato também eu posso escolher qual é a fila que eu vou utilizar aqui para criar o meu substrato e o tamanho desse substrato, né? E também a informação da distância da sangria. Então, uma vez que a gente já tem essas informações preenchidas, ele vai assumir essas informações para poder fazer a nossa montagem, todo o nosso processo de pré-impressão. Então, eu liberei ele aqui para ele fazer a montagem
Então, basicamente, o que ele vai fazer agora? Ele vai pegar aquelas informações que eu acabei de mostrar para vocês, né? Ele vai pegar, basicamente, nesse momento, ele já tem ali a faca e a sangria prontas. Ele vai basicamente pegar ali a fila do material do craft e o tamanho ali do material, que é 1 metro por 1 metro, e fazer o melhor aproveitamento com base nessas informações. Se a gente checar aqui na fila, ele já está justamente fazendo esse processo. Ele está criando o layout com base naquelas informações. Então ele está considerando o material craft, o formato 1 metro por 1 metro. Ele já está considerando também, inclusive, as margens que eu coloquei nesse substrato. Eu coloquei uma margem de 10 milímetros no substrato e já está tentando encaixar o desenho que eu inseri no meu workflow de acordo com esse substrato, com esse formato de substrato. E aí, claro, ele vai aplicar já para a gente a marcação ali as marcações de registro, né? Para fazer o registro entre o arquivo de corte e o arquivo de impressão. Ele já fez aqui o processo. E se a gente voltar aqui para o nosso trabalho, até então a gente só tinha pastinha arquivos originais. Se a gente for visualizar agora, a gente já tem ali os arquivos editados. E nesses arquivos editados, a gente tem algumas subpastas com todos os arquivos que ele gerou aqui para a gente. Então ele já gerou o arquivo de impressão, o arquivo de corte, o arquivo de relatório, o arquivo do pitstop, que é a conversão de Pantone para CMYK, e me gerou um arquivinho 3D aqui também, que a gente consegue integrar com o nosso Studio, né, com a nossa linha Studio. Então, deixa eu mostrar esses arquivos. Esse é o arquivo de impressão. O arquivo de impressão, né, a gente vai perceber aqui que na separação de cores a gente só tem o cian, magenta, amarelo e preto. A gente não tem a faca, porque a faca ficou em um outro arquivo, né, que é o arquivo de faca. E eu tenho esse arquivo paginado, né? Como ele é um arquivo frente e verso, eu tenho duas páginas aqui, tá? A página da frente e a página do verso, no caso, tá? Ele já aplicou também as marcações de registro, né? Isso a gente pode definir quantas marcações a gente quer numa montagem e também já fez ali a nomeação do nosso trabalho na folha ali, né? Já colocou ali uma informação, qual é o trabalho, qual é a data que foi gerado esse trabalho. Eu posso, inclusive, agora chamar o desenho da faca para checar como seria a faca em cima desse desenho de impressão. Então, eu venho aqui, quero abrir agora o segundo arquivo que ele gerou, que é o arquivo de faca. E aí eu consigo visualizar um arquivo em cima do outro aqui, ó. Tá? Inclusive, ele já me habilitou o canal da faca. Essa faca está em overprint, né? Ela está por cima das cores. Né? A gente consegue ver que ele está registrando perfeitamente. Ele já criou muito bem ali a área de sangria. Tá? Deixa eu mostrar, esse aqui é o arquivo da faca que vai ser disponibilizado para a mesa de corte, e esse arquivo é o arquivo de relatório que ele gerou para a gente com todas as informações do nosso trabalho. Então ele gerou ali, por exemplo, qual é o nome do trabalho, qual é o formato do papel do nosso trabalho, 1 metro por 1 metro nesse caso, né? Qual foi o aproveitamento do substrato, 71%, o desperdício de folha, 28%. Então, tudo que está com área branca, ele considerou como desperdício. Tudo que tem tinta, tudo que tem grafismo, ele está considerando como aproveitamento. Tá? A gente conseguiu alocar aqui nessa folha de 1 metro por 1 metro, considerando um arquivo de 95 por 85 milímetros, 116. Tá? 116 arquivinhos nessa folha. Claro que eu coloquei ainda uma margem ainda de 10 milímetros para cada lado. Tá? E ainda eu consigo aqui claramente visualizar como eu preciso girar a minha folha para fazer a impressão frente e casar com a impressão verso. Tá? Então, nesse caso, eu preciso girar a folha de forma horizontal. Né? E aqui também eu vou mostrar para vocês o relatório que ele gera do pitstop referente à conversão de cores no arquivo. Né? Ele fez aqui uma conversão de cor. Ele já remapeou as minhas cores Pantone para as cores CMYK, o seu equivalente em CMYK. E também aí seria ainda algo que a gente consegue integrar, visualizar esse arquivo em 3D, tá? Através do nosso Automation Engine. A gente precisa, claro, de um plugin do Studio para fazer isso, que é uma solução nossa de solução 3D, mas a gente consegue, inclusive, no próprio workflow, fazer uma geração de um arquivo em 3D para visualizar ele em 3D. Tá? É isso que eu queria mostrar um pouquinho para vocês hoje, pessoal. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, estou à disposição. Um abraço.